Olá, gente! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o cérebro, tá? Então vamos lá. O nosso cérebro, ele é dividido em dois hemisférios, o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. Eles não são apenas separados, como também funcionam de forma diferente. Enquanto o nosso cérebro esquerdo é o nosso cérebro lógico, o nosso cérebro linguístico, né? Aquele então que gosta de palavras, de explicações. Ele é linear, ele gosta das coisas em ordem, em sequência, ele é literal. Enquanto isso, em contrapartida, o nosso cérebro direito, ele é responsável pelas emoções, pela nossa intuição, pelas nossas sensações, né? Ele está muito ligado, então, ao nosso corpo, né? Às sensações físicas. Então, relacionado às nossas emoções básicas, né? Raiva, tristeza, alegria, repulsa, medo. Então, todas as vezes que a gente tem essas emoções, esses sentimentos, é o nosso cérebro direito que está no comando, tá bom? O que é uma curiosidade aqui muito interessante para os pais? Até os 3 anos de vida da criança, ela tem o cérebro direito predominante, tá? Então, por isso que ela não consegue seguir rotina, ela não tem responsabilidade no começo, ela não está preocupada com horários, com ir rápido que a gente vai atrasar. Essa parte lógica, ela vai sendo desenvolvida a partir do 3º ano de vida da criança. Então é muito importante a gente saber disso, porque a gente não espera da criança o que ela não pode dar ainda, né? Isso é neurociência. E outro fato muito importante, e uma dica muito boa para nós, mamães e papais e pessoas que relacionam com crianças. Sabe aquela fase que a criança costuma ficar, por quê? Por quê? Por quê? Tudo é por quê? Então, é exatamente nessa fase dos porquês que o cérebro da criança, o cérebro esquerdo, né, o hemisfério esquerdo da criança está sendo desenvolvido, né, está entrando em ação. Ela começa a querer, então, entender a lógica das coisas, né? Então é muito importante a gente saber disso, né? Porque pra gente, às vezes, tem gente que fica incomodada, nossa, mas tudo é por quê? Por que isso, né? Exatamente por essa questão, tá bom? E o porquê também, né? Tem outros motivos. Por que é tão importante a gente saber do cérebro ao se relacionar com as crianças? Vamos lá para alguns motivos, então. Então, a primeira razão é para que você possa valorizar tanto a lógica, a razão, quanto as emoções, a sua intuição, as suas lembranças, as suas sensações, porque isso é genuíno, né? Faz parte de todo ser humano. Na nossa composição, nós temos esses dois hemisférios. Não tem como fugir deles, né? Então é muito importante para que a gente possa também compreender, né, a si mesmos, compreender a criança, compreender o outro, tá? Isso é muito importante também. Para que a gente possa usar estratégias, né, na nossa relação com a nossa criança e também na relação adulto-adulto, que com certeza vai ajudar também ter esse conhecimento, que você vai ver, que vai ser legal. E para a tão famosa empatia, por que essa empatia ela é tão importante? Hoje você vai entender o porquê, você vai entender de onde vem essa tão famosa empatia, né? E o tanto que ela é necessária na nossa vida, tá? Quando então que a gente se torna pessoas equilibradas? Quando a gente consegue integrar tanto o nosso cérebro esquerdo com o nosso cérebro direito. Quando a gente consegue fazer essa integração, a gente sim está uma pessoa equilibrada, tá bom? Então não adianta você querer dar lógica, dar explicações, dar palestrinha no ouvido da criança no momento de birra, por exemplo. Por quê? Porque quando um hemisfério do nosso cérebro está no comando, o outro sai de cena, tá? Por isso que quando você sente aquela emoção forte, por exemplo, a raiva, né? Você não pensa. Então muita gente fala, não tome nenhuma decisão importante no momento da raiva, no calor do momento. É exatamente por isso, porque quando passar esse momento de euforia, de raiva, o seu cérebro esquerdo vai voltar para o comando, né? O seu cérebro lógico, tá? Que raciocina, que pensa nas conexões, nas ligações das coisas.
E você pode ver muitas vezes, se você age no calor do momento, que você fez algo que você não gostaria de ter feito, né? Você fez por impulso, fez porque o seu cérebro emocional, que é o direito, estava no comando. Então toda a lógica, todo o seu raciocínio saiu de cena. Portanto, é muito importante a gente saber disso, né? Porque às vezes a gente quer corrigir um comportamento da criança naquele momento ali desafiador. E não vai ser o melhor momento para a gente resolver as coisas, né? Um comportamento inadequado, ele deve sim, ele precisa ser interrompido, né? A criança precisa ser instruída do que fazer, como fazer. Porém, ela precisa estar com o cérebro esquerdo ativado, né? Então, você precisa esperar um momento, espera aquela onda ali, né, de raiva passar, ou de choro, acolha a sua criança. Aí sim, depois, quando ela já estiver com o cérebro esquerdo, né, no comando, você educa, tá? O efeito e a chance de dar certo é muito maior, porque geralmente na hora da raiva, na hora de grandes emoções, a gente é aquela famosa frase, né, que entra no ouvido e sai no outro, justamente por isso. Vamos então agora nos colocar no lugar da criança. Vamos imaginar uma situação de adulto, né, em que você está muito chateado, muito triste. Imagina então que você perdeu seu emprego, tá? Você precisa muito desse emprego, você gostava dele e você foi demitido. Como que você deve estar se sentindo nesse momento? Com fortes emoções, né? Provavelmente você vai estar desesperado, você vai estar triste, você vai estar se sentindo, às vezes, até injustiçado pelo que aconteceu, né? Sem entender muito bem. Então você está ali com fortes emoções. Qual cérebro seu que está no comando? O esquerdo ou o direito? Você acertou se você falou o direito, né? O nosso cérebro emocional. Então, gente, imagina a sua amiga, seu amigo, sua namorada, seu esposo, sua esposa, respondendo aí logo e vai conseguir arrumar seu emprego. Não precisa ficar assim. Ok, vamos lá. Te ajudou? Esse tipo de conselho ajudou você a se sentir melhor? Você se sentiu compreendido por essa pessoa? Não, né? Não te ajudou em nada, você não se sentiu compreendido. Por quê? O que essa pessoa falou tá errado? Não está errado, né? Realmente, você pode ser que logo vá encontrar um outro emprego, né? Só que qual que foi o problema desse diálogo, dessa conversa? A incompatibilidade dos cérebros, né, dos hemisférios. Então, enquanto você estava ali com o seu cérebro direito no comando, né, expondo seus sentimentos, de como você estava se sentindo, a outra pessoa veio com o racional dela, com o cérebro esquerdo dela, né, te mostrando que tudo bem, que ia ficar tudo ok, que você ia arrumar. Ela estava com o racional ativado, né? O que aconteceu então? Devido a essa falta de compatibilidade, vocês não se conectam. Você não se conectou com essa pessoa, você não se sentiu compreendido, né? A chance, às vezes, de você até ter se sentido pior é bem alta, né? Então, é muito importante a gente entender do cérebro, né? De como ele funciona para que a gente possa ser mais assertivo, ter mais resultado nos relacionamentos que a gente tem com as pessoas. Às vezes a gente gasta tanto tempo, tanta energia em algo que não vai dar resultado pra gente, e quando a gente descobre um caminho melhor a ser seguido, é algo tão maravilhoso. Então eu gostaria de compartilhar isso com vocês, porque é muito importante você saber, né, de tudo isso. E só para puxar um pouco, qual seria então o caminho ideal para você se conectar com essa pessoa, para você obter um resultado positivo? Usar o cérebro direito, né? Então, como que eu posso usar o meu cérebro direito? Me conectando com as emoções que aquela experiência trazem. Então, por exemplo, no caso aqui, foi de desemprego, né? Chateação, tristeza, revolta. O que eu posso falar para essa pessoa? Você poderia falar, por exemplo, nossa, que ruim, você deve estar muito chateado mesmo, eu também ficaria muito mal nessa situação. É horrível quando esse tipo de coisa acontece.
Vem cá, me dá um abraço. Dá um abraço na pessoa. Esse tipo de atitude faria com que a pessoa se sentisse melhor? Provavelmente sim. Ela ia se sentir compreendida, acolhida principalmente. Ela não ia se sentir julgada, se sentir inadequada por estar sentindo tudo aquilo, que às vezes é assim que a gente se sente, é assim que a criança se sente, inadequado. Nossa, eu não posso estar sentindo isso aqui então, sendo que é algo comum, é algo do seu corpo, é algo fisiológico. Você precisa deixar as suas emoções saírem, né? O seu cérebro direito é responsável por isso. Então você precisa deixar tudo isso sair e você saber como acolher a sua criança. Por isso que na educação respeitosa, na disciplina positiva, existe o acolhimento. O que é o acolhimento? É você se conectar com a criança, você usar o cérebro direito, o seu lado direito do cérebro, nos momentos de desafios, né? Então, por exemplo, a sua criança está numa crise de birra, a sua criança de 2 anos. Ao invés de você começar a dar discurso, sermão naquela hora, porque ela não vai ouvir você, porque quando um cérebro está no comando, o outro sai de cena, como eu havia dito, a forma mais assertiva de você lidar, né, com esse momento é você acolher a sua criança. O que seria acolher? Você abraça a sua criança, tenta acalmá-la, tá? E logo em seguida, né, você vai esperar ela voltar pro lado lógico, né? Então, assim que o cérebro esquerdo dela, quanto menor a criança mais ela precisa da gente para ajudar na autorregulação. Elas não têm autorregulação ainda, elas precisam da nossa ajuda. Então, você pode acolher, você pode abraçar, você pode respirar junto com ela, não necessariamente junto, mas você pode simular uma respiração profunda e consequentemente ela vai te copiar e se acalmar também. Então é isso, por isso que é tão importante acolher, que é o que? Se conectar, nada mais, nada menos. Então muita gente acha que é mimimi você acolher a sua criança, isso é neurociência, agora você sabe, né? É neurociência. Gente, e isso não é nada mais, nada menos do que o real significado de empatia, que é você se colocar no lugar do outro, você se conectar. Isso é empatia. Empatia é neurociência, simplesmente. Portanto, esse tipo de conteúdo você precisa saber e precisa ajudar a disseminar para que mais pessoas sejam conscientes desse processo e tenham mais compaixão com a criança nos momentos difíceis. E saibam que existem momentos melhores para se educar, para conversar. Aquele tipo de pai e mãe que só conversa, só dá sermão, principalmente nos momentos desafiadores, a criança não está absorvendo nada do que você está passando. Criança ou adolescente. Por isso que o diálogo é tão importante. Você precisa esperar o momento ideal, o momento mais assertivo para ter o diálogo que você quer com a sua criança, para educar a sua criança. Aí sim você vai estar educando, né? Espera os momentos de alta tensão passarem e aí você vai educar a sua criança, ok? Então é muito importante retomar aqui, gente, ó. Principalmente as crianças de até 3 anos, elas não têm o cérebro esquerdo muito desenvolvido, então o cérebro direito está mais predominante. Tenham compaixão pela sua criança e usem muita empatia para lidarem com as situações difíceis. Não significa que a partir dos 4 anos sua criança já está madura, 4, 5, 6, 7, 10, 15, o adolescente. Não significa, o nosso cérebro está completamente maduro aos 25 anos. Tá bom? Então vamos ter compaixão pelas nossas crianças. Os adultos somos nós. Portanto, esse tipo de conteúdo muda qualquer tipo de relacionamento, inclusive o relacionamento conjugal, o relacionamento com amigos. Você pode sim ser uma pessoa mais empática usando esse conteúdo que muda vidas, tá? É muito importante que você passe adiante, seja com o meu vídeo, seja com palavras, seja contando o que você aprendeu. E é muito importante que todo mundo saiba desse assunto. Até mais!